Olá, muito obrigado porque você mais uma vez entrou no nosso canal, o canal Autoajuda com a Ajuda do Alto. Nós somos muito gratos por sua participação. Convidamos você a se tornar um inscrito de nosso canal. Você pode também, além de se inscrever, você pode curtir o nosso vídeo se você logicamente gostar, achar interessante. E você também pode compartilhar com outras pessoas. Enviar através dos seus meios sociais, das suas redes sociais, este vídeo para que outras pessoas também participem juntamente conosco destes temas, ok? Hoje o nosso assunto é sobre o Vale de Ossos Secos, tema empolgante, venha comigo. Nosso assunto introdutório para o tema de hoje está em Ezequiel capítulo 37, a partir do verso 1. Ezequiel capítulo 37. Veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou. Disse-me ele, profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, fareis crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. E enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e os ajuntavam cada um ao seu osso. Olhei, eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Para entendermos esse texto bíblico de Ezequiel 37, novamente é necessário que a gente possa contextualizar esse texto, colocar ele na sua verdadeira moldura. Temos que voltar aos tempos lá de Ezequiel para entendermos do que exatamente ele estava falando. Entendermos o pano de fundo que está por trás deste Vale de Ossos Secos. Bom, já conversamos em assunto anterior que o povo judeu, o povo de Israel, eles foram formados por 12 famílias. Jacó teve 12 filhos, cada filho formou uma família e cada família dessas se tornou uma tribo. E o conjunto dessas 12 tribos formou o povo de Israel, a nação de Israel. E a princípio eles eram regidos por uma teocracia. Então o que significa isso? Eram governados por uma teocracia, ou seja, Deus estava no governo, Deus estava comandando o povo, Deus era o presidente da república, Deus era o monarca, Deus era o rei, Deus era o imperador, Deus os guiava. Mas eles começaram a observar as nações na sua volta, as nações pagãs, todos tinham um rei, todos tinham um monarca, e eles disseram: não, nós também queremos um rei. E diante das exigências do povo, Deus cedeu e eles nomearam o primeiro rei, que foi o rei Saul. A propósito, foi um péssimo rei. No começo teve até um bom início, mas tornou-se um péssimo rei. Depois dele houve Davi, que se tornou o segundo rei de Israel. Depois temos o Salomão,
E enquanto esses 3 reis governaram, no período em que esses 3 reis governaram Israel, as 12 tribos, as 12 famílias estavam unidas, estavam juntas. Mas quando morreu o 3º rei, que foi Salomão, quando o filho de Salomão assumiu o poder, assumiu o trono, houve um cisma. E essas 12 tribos se dividiram. 2 ficaram para um lado, isso ocorreu lá pelo ano 931 a.C., 2 tribos ficaram para um lado, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, ficaram lá em Jerusalém, onde estava o templo, e 10 tribos ficaram ao norte. Então foram conhecidos agora como o Reino do Norte, que eram as 10 tribos, e o Reino do Sul, que eram as 2 tribos de Benjamim e a tribo de Judá. Então estavam divididos agora. Irmãos se tornaram inimigos. E esse cisma, essa divisão, durou cerca de mais ou menos 200 anos. E só para termos uma ideia, às vezes lemos a Bíblia e não conseguimos fazer essa diferenciação. A pessoa que é leiga, né, nas escrituras, ela não entende. Às vezes está falando de Israel, às vezes está falando de Judá. Então eles acham que sempre é a mesma coisa. Não, são 2 povos de Deus. Na verdade era um povo dividido em 2. Ora a Bíblia fala de um lado, ora a Bíblia fala do outro lado, ora do Reino do Norte, ora do Reino do Sul, Deus guiando os 2 grupos, mas na verdade o Reino do Norte se tornou extremamente idólatra, entrou realmente de cabeça na idolatria, se afastou realmente profundamente de Deus. O Reino do Sul ficou claudicando, ora estavam perto de Deus, ora se afastavam de Deus. E nesse período aí, o que aconteceu? Houve profetas. Deus enviou profetas para alertá-los da sua rebelião. Alguns profetas escreveram para o Reino do Norte, outros profetas escreveram para o Reino do Sul. Então, às vezes ao lermos não percebemos essa divisão. Então temos que entender, contextualizar isso. E estas tribos, tanto a do sul quanto a do norte, viveram praticamente em rebelião. E Deus havia dito, olha, se vocês não forem fiéis, se vocês não se voltarem para mim, o juízo vai cair sobre vocês. O juízo normalmente vinha em forma de um outro povo, um outro exército que deveria guerrear contra eles. E nesse caso, o Reino do Norte, em 722 a.C., foi atacado agora pelos assírios, que vieram, um povo cruel, um povo sanguinário, e levou as 10 tribos, foi até Samaria e levou as 10 tribos agora para o exílio, para a escravidão, para a Síria. Muito mais do que isso, espalharam um pouco desses israelitas, né, dessas 10 tribos em vários lugares. Eles traziam povos de outras localidades e colocavam lá onde eles estavam, lá para o lado de Samaria, na região de Samaria, para haver uma miscigenação, para descaracterizar aquele povo, para que não houvesse mais uma nação pura, um povo puro. Então havia uma mistura de povos, né? Então essa é uma técnica usada pelos assírios. E com o passar dos anos, essas tribos, 10 tribos, foram exterminadas, né? Não voltaram mais para o seu lar. Claro que há um debate teológico aí, alguns dizem que lá, quando houve a cisão, muitos das 10 tribos se juntaram com as tribos do sul, então essas 10 tribos não se terminaram. Não é o tema do nosso debate aqui, do nosso assunto aqui, né? E o Reino do Sul também não foi diferente, também viviam claudicando, e agora lá no ano 6, na verdade houve 3 levas, né, em 605 a.C. aproximadamente, Nabucodonosor foi a Jerusalém, teve uma primeira leva, atacou, agora também levou o Reino do Sul também para a escravidão, para o cativeiro, agora em Babilônia. Cerca de 1000 quilômetros a pé eles caminharam, levados como escravos. Na primeira leva foi só os nobres, ali estava Daniel, os seus 3 companheiros, né, que mais tarde se chamaram de Sadraque, Mesaque e Abednego.
e vários outros nobres. Houve uma segunda leva. Nessa segunda leva foi um sacerdote, possivelmente sacerdote, chamado Ezequiel, que é o texto que nós lemos, né? Ezequiel foi levado para o exílio também, juntamente com outro, uma segunda leva. A terceira leva, Nabucodonosor destruiu completamente com Jerusalém, houve um caos, e eles ficaram lá durante um bom período. E eles ficaram lá pelo menos 70 anos de escravidão em Babilônia. Então, nesse período aí, em que eles estavam agora em Babilônia, nessa escravidão, agora o Reino do Sul, foi justamente quando Ezequiel escreveu o capítulo 37 do seu livro, que é o Vale dos Ossos Secos. E eles já estavam há alguns anos no exílio, no cativeiro, no Reino do Sul, e se sentiam como ossos secos. Era um povo sem rei, um povo sem templo, um povo sem sacerdotes, um povo que estava sem pátria agora, não tinham mais nem país, estavam lá escravizados. Toda a estrutura político e religiosa que os unia à nação estava por terra agora. No passado eram 12 tribos, 10 tinham sido exterminadas lá no exílio assírio, e agora 2 tribos, possivelmente outras tribos estavam incluídas com certeza, mas estavam agora no cativeiro babilônico, totalmente desterrados, numa situação de miséria, caótica e principalmente sem esperanças. Eles sentiam: nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos realmente exterminados. Este era o sentimento que havia no coração deles. E agora o profeta Ezequiel deveria trazer um alento para este povo, uma mensagem de esperança, uma mensagem de alívio, uma mensagem que revitalizasse a sua fé, uma mensagem de que eles seriam libertos daquela escravidão, daquela miséria, que havia jeito ainda, que havia esperança ainda para eles, mesmo vivendo num caos, vivendo contra a esperança. Israel tinha sido objeto de escárnio e de desprezo de seus inimigos de outras nações. Esses inimigos não só se regozijavam da derrocada, da destruição de Israel como um todo, tanto o Reino do Norte como o Reino do Sul, como faziam planos agora para possuir completamente aquela terra. Mas o opróbrio, o sofrimento, a humilhação que o povo de Deus estava enfrentando não foram esquecidos por Deus. Agora, mesmo que os inimigos escarneçam da sua derrota, mesmo que as pessoas estejam festejando sobre seu cadáver, eu quero dizer para você, meu amigo, que Deus é quem tem a palavra final na sua história. Deus é que tem a palavra final na minha e na sua história. E a mensagem de Ezequiel é uma mensagem de restauração, uma mensagem de cura, uma mensagem de renovo, uma mensagem de alento para aquele povo. Eles voltariam para a sua pátria, se tornariam uma nação novamente. A bênção de Deus estaria sobre eles novamente. Então aqueles ossos secos iam reviver novamente, aquela nação iria ressuscitar. Esta é a mensagem do Vale dos Ossos Secos, que uma nação que estava seca, uma nação que era um amontoado de ossos perdidos num vale, agora se tornaria uma nação poderosa novamente com as bênçãos do Senhor. E o próprio livro de Ezequiel, capítulo 37, os versos 21 e 22, declara: eis que tomarei os filhos de Israel dentre as nações para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei para a sua própria terra. Farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um só rei será rei de todos eles. Nunca mais serão duas nações, nunca mais
para o futuro se dividirão em 2 reinos. Então, aqui estava a promessa de Deus para eles. Há um salmo que fala que eles choravam, penduravam as suas harpas e choravam nas margens do rio da Babilônia. Saudade de casa, saudade da sua pátria, saudade dos seus sonhos que haviam sido derrubados, tinham sido colocados como pó. Choravam. Quem sabe eu estou falando com uma pessoa hoje que tem chorado também nas margens do rio da Babilônia, que sente que seus sonhos foram pulverizados, caíram por terra, e agora ficou só a lembrança dos tempos bons. Eu era feliz e não sabia, e agora está, quem sabe, num exílio, chorando, tocando a harpa na beira do rio da Babilônia. Uma situação de saudade e tristeza, um misto de saudade e tristeza. Quem sabe, amigo, você é esse vale de ossos secos. Teus sonhos caíram por terra. Sua saúde já não é mais a mesma. Tua vida amorosa está em ruínas. Sua vida profissional, quem sabe, não tem mais sentido algum. Teus sonhos de se formar, quem sabe, em um curso, quem sabe, em uma universidade, um curso técnico, se tornou pó também. Quem sabe você perdeu aquela causa na justiça que você estava contando com certeza, e esses seus sonhos foram ruídos. Sua vida tornou-se um vale de ossos secos também. Talvez você ache que já não tem mais jeito, cheguei no fundo do poço, não há mais retorno. Isso era o que pensava o povo de Judá, as duas tribos lá no cativeiro. Não tem mais jeito, não há mais esperança, é irreversível o nosso caso. Eles pensavam assim também. Quem sabe é o que você tem pensado. Porém, as Escrituras falam que o Espírito soprou sobre aqueles ossos. O Espírito de Deus está soprando sobre sua vida também hoje, meu amigo. Está soprando sobre você. Quer ressuscitar estes ossos secos da sua vida também. Deus pode reviver a sua vida, restaurar a sua vida novamente. Deus pode. Se Ele quiser, Ele pode fazer. Ele tem poder para isso. E assim como o profeta Ezequiel, eu também profetizo sobre a sua vida. Profetizo bênção sobre a sua vida. Claro que eu não sou nenhum profeta aqui. Não tenho a pretensão de ser um profeta. Sou apenas um ser humano como qualquer outro, mas que confie no Deus Todo-Poderoso, no braço do Senhor. E então, pelo menos simbolicamente, eu profetizo a bênção de Deus sobre a sua vida. Eu não tenho poderes, mas o poder vem do Senhor. Teus sonhos se realizarão, meu amigo, minha amiga. Tua saúde será restaurada. Tua vida amorosa será restaurada. Deus vai enviar alguém no teu caminho, uma pessoa certa para somar na tua vida. Tua vida profissional tomará novo sentido, a promoção tão esperada virá. Você concluirá o seu curso tão sonhado. Deus vai fazer um milagre na tua vida. Você crê nisso, meu amigo? Você crê nisso? Então ore comigo agora. Senhor meu Deus e meu Pai, entro diante de Tua face com muito respeito e temor, meu Senhor. Tu que sondas os corações, que vê e ouve o que ninguém sabe. Todas as honrarias sejam ao Teu nome. Meu Pai, acabamos de estudar a profecia do Vale dos Ossos Secos. Israel se tornou estes ossos secos, meu Deus, porque se afastou de Ti. Somente no Senhor é que existe vida. Reiteradas vezes falastes ao coração deles através dos profetas, mas fecharam os ouvidos, não deram crédito à Tua palavra, e o juízo veio sobre eles de forma implacável. Foi uma pequena amostra do que ocorrerá em um futuro para todos aqueles que brincam com Teu oferecimento de misericórdia. Talvez eu esteja orando com alguém que sua vida se tornou aquele vale de ossos secos.
A vida dessa pessoa está em ruínas, seus sonhos se apagaram, ela não tem mais vício, o desânimo, a depressão se apoderaram dela. Mas eu clamo, meu Pai, que o Teu Espírito sopre sobre ela e reacenda as suas energias, que Teu sopro levante o caído, dê ânimo para o desanimado, restaure o abatido. E em nome de Cristo, eu profetizo a vitória sobre a vida dela para a glória do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.